Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro, desse ciclo de palestras aqui do Laboratório Cearense de Diagnóstico. E hoje nós contaremos com a participação do Dr. Tiago Cunha Ferreira, que estará comentando com a gente sobre os principais exames utilizados na rotina de diagnóstico dermatológico. E o Dr. Tiago, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Estadual do Ceará, possui especialização em clínica de cães e gatos e especialização em dermatologia veterinária pela Equalis. É mestre e atualmente cursa um curso de pós-graduação e doutorado em ciências veterinárias pela UES. E atualmente é professor substituto de dermatologia da Universidade Estadual do Ceará. Então, Tiago, te agradeço pela oportunidade de compartilhar com os colegas, com os alunos, e que hoje terão a oportunidade de aprender conceitos importantes na prática dermatológica. Então, mais uma vez, agradeço e está com a palavra. Tá, joia. Obrigado, Roberto. Obrigado, equipe do LCD. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre dermatologia e sobre esse tema, que eu acho que é um tema extremamente importante. Na verdade, muitas vezes é o calo, no pé de muita gente que faz a clínica médica, que é justamente essa questão dos exames laboratoriais. E esse é o foco da nossa conversa de hoje, certo? O Roberto já me apresentou, meu nome é Thiago, sou formado pela UES, faço doutorado atualmente também na mesma instituição. Então a gente vai começar conversando sobre um ponto, antes de falar sobre qualquer exame, um ponto muito importante, sobre qualquer tipo de exame laboratorial e dentro da dermatologia isso é muito importante também, que é a gente pensar com qual diagnóstico a gente está trabalhando, é olhar para aquele animal, olhar para aquela lesão e pensar o que é que eu estou querendo identificar, qual é o meu diagnóstico. Muitas vezes isso acaba sendo um pouco passado por cima dessa etapa dentro da nossa rotina e acaba mascarando muitos dos diagnósticos. Os diagnósticos eles ficam equivocados, as pessoas ficam confusas, assim, melhorou, mas voltou, mas por que está voltando? Então, sempre que a gente olha para qualquer tipo de lesão, a gente precisa pensar o que é que eu estou querendo identificar. Quais são os meus diagnósticos diferenciais? Olhar para aquela alopecia e pensar, será se isso é uma piodermite? Será se isso é uma dermatofitose? Será se é uma sarna demodésica? Com o que é que eu estou trabalhando? E a partir dessa possibilidade, a gente vai dando direcionamento para os exames, porque os exames, do mesmo jeito que a gente tem na hematologia e na bioquímica, que eu sei que a ALT é uma enzima de extravasamento que vai me dizer ali sobre lesões hepáticas mais superficiais. Esse mesmo tipo de raciocínio se aplica também à dermatologia. Para que eu vou fazer um raspado? Para que eu vou fazer uma citologia? O que é que eles vão me dar de informação? Então, esse tipo de pensamento é o tipo de pensamento que a gente precisa ter quando a gente olha para uma ferida no cachorro e no gato. Tudo bem? A partir do momento que a gente estabelece o diagnóstico correto, a gente consegue ter um tratamento de forma mais adequada. Então, a gente começa falando sobre o primeiro, mais básico, mais comum, mais frequente exame da nossa rotina dermatológica, que é o exame de raspado cutâneo. Esse exame, ele é um exame que não tem nenhuma contraindicação, pessoal. É o exame que ele sempre na nossa rotina, ele vai ser utilizado. Por quê? Porque ele visa fazer uma confirmação, tá? Ou um descarte. Então, a gente vai sempre precisar trabalhar com essas duas possibilidades. Muitas pessoas não gostam da área da dermatologia porque tudo se parece com tudo. Tudo é muito confuso. Assim, a lesão do ácaro é muito parecida com a lesão do fungo, que é muito parecido com a lesão da bactéria, e tudo se parece com tudo. E tudo se parece com leishmania. A leishmania faz tudo também. Então, assim, como tudo se parece com tudo, a gente precisa ter um ponto de partida. E nosso ponto de partida na dermatologia muitas vezes é esse exame parasitológico. Para quê? Ele vai funcionar para a gente, assim, o primeiro ponto é o quê? Quais são as indicações? Então, para que ele vai servir na nossa rotina? Vai servir para identificar ácaro. Esse é o objetivo do nosso exame. Com raspado, eu vou saber se aquele animal ele tem sarna demodésica, se aquele animal ele tem escabiose, se aquele animal tem linksaccaro, se aquele animal tem o demodex do gato, enfim. Vai ser a indicação com essa finalidade, pensar ali, identificar se a gente está trabalhando com um quadro de sarnas principalmente, ou às vezes até, a gente classifica os linksacaros dentro do grupo das sarnas, mas é um parasito bem mais superficial, certo?
Então, esse é o objetivo do nosso exame. Tem contraindicação? Não tem, pessoal, porque se eu estou fazendo o exame para dizer se o animal tem, eu posso fazer o exame também para dizer que aquele animal não tem aquele tipo de parasitismo. Então, a gente sempre se utiliza desse exame, né, seja para dizer o sim, seja para dizer o não, com o objetivo exclusivo aí da gente trabalhar com o quadro de sarna demodésica. Então, ou de escabiose, ou qualquer um desses outros parasitas. Então, iniciando nosso compêndio aqui, eu vou colocar muita imagem, né, para a gente se habituar com as feridas, com as lesões. Então, a gente inicia, né, a nossa passagem pelas doenças falando sobre a sarna demodésica. Então, a sarna demodésica ela vai ser aquela doença provocada pelo ácaro, né, o Demodex. A gente vai trabalhar aqui especificamente com as mais comuns, e no caso da Demodex, em cachorro é mais comum do que o gato. Então, a gente está trabalhando com aquelas lesões que são lesões eritematosas, lesões alopécicas, lesões que, por vezes, têm pústulas, por vezes a gente tem... normalmente não tem prurido, mas se infeccionar pode ter, certo? Às vezes esses animais eles vão perder completamente a cobertura pilosa, né? No quadro de sarna demodésica que a gente chama de sarna demodésica generalizada. Então eles perdem completamente a cobertura pilosa e esse padrão de ferida, esse padrão de lesão, ele pode parecer com muita coisa, mas quando eu olho para esse paciente, eu começo a juntar as peças do quebra-cabeça, fica mais claro para mim, né, do ponto de vista da dermatologia, que esse animal ele tem uma chance enorme de ter sarna demodésica. Então vamos trabalhar com esse animal da imagem que vocês estão vendo. Esse animal é um animal quando ele chegou para mim, ele tinha 11 meses de idade e ele chegou exatamente desse jeito que vocês estão vendo nessa foto. Quando eu olhei eu não sei porque eu tirei o rosto do animal, né? Na minha foto não tem o rosto do animal, mas o rosto também estava do mesmo jeito que vocês estão vendo no corpo. Quando eu olhei para esse animal, a primeira coisa que eu pensei é não tem nem perigo de não ter ácaro nesse tipo de lesão. Por quê? Porque é um animal jovem, sarna demodésica é um desse animal jovem. A gente não encontra frequentemente, né? A gente sabe que biologia não é matemática. Não existe o nunca do mesmo jeito que não existe o sempre. Então, a possibilidade desse tipo de lesão estar associada à sarna demodésica era muito alta, porque eu estou trabalhando com um animal de 1 ano de idade e eu estou trabalhando com um animal leishmaniose positivo. Se ele não tiver demodésica pela idade, ele vai ter demodésica pela leishmania, por esse tipo de lesão. Então, é algo que me chama muita atenção. Tanto que eu já fui em cima. Esse animal não vai dar para ver na imagem, mas essa parte ventral dele estava cheio de pústula. Isso tem uma coisa que eu adoro no meu consultório, é estourar pústula. Para mim é um negócio assim, é um momento tranquilizante, né? Ficar estourando pústula uma por uma e fazendo as lâminas. E todas as pústulas estavam recheadas de ácaros. E depois eu coletei também o material de raspado só para, né, fazer o comparativo. Então, a gente tem, né, como uma característica da sarna demodésica aquele tipo de padrão de lesão. A Demodex ela pode se manifestar também com lesões mais sutis, né? Como vocês estão vendo nessa imagem desse labrador, é um labrador já adulto. Eu coloquei o contraponto do animal jovem, agora eu estou fazendo o contraponto do animal adulto. Esse animal é um animal de um colega meu lá do laboratório, o Adam. É um animal, né, que tem alergia, que tem dermatite atópica e ele sempre trata esse animal com corticoide, com glicocorticoide. E um belo dia ele disse: Thiago, está aparecendo esse tipo de lesão e é uma lesão que não é o que eu estou acostumado a ver, né? E eu já sabia desse histórico do uso contínuo do corticoide. A gente sabe que o uso crônico do corticoide é um dos fatores predisponentes para o surgimento da Demodex. Então, é algo que me chamou muita atenção. Essas lesões de cabeça, né? É um ponto de lesão que dá um direcionamento para a Demodex. E aí, dito e feito, fizemos o exame que tinha muito ácaro, né, nesse padrão de lesão. E essas lesões circulares também mais isoladas, pessoal. Esse outro é um filhotinho de bulldog, né, na época, hoje em dia já deve ter uns 2 anos, 3. Filhotinho de bulldog só tinha essa lesão na pata, bem tranquila, né? Ao contrário, o Roberto até postou uma foto assim bem o oposto, né, de pododermaticiose, assim, bem exagerado. Aqui a gente tá um quadro bem tranquilo, bem simples. Fizemos o exame, estava lá Demodex, ótimo, fechou o diagnóstico, tratamos e o animal ficou lindo e maravilhoso. Então eu mostrei aqui algumas lesões associadas à sarna demodésica, lesões clínicas, só para vocês se situarem com o que é que a gente está trabalhando. Então, quando a gente trabalha com esses exames voltados para a sarna demodésica, pessoal, não tem um segredo muito grande para a realização, e na verdade até tem, né? E o segredo está justamente aí no slide, que é o quê? É o beliscamento. Então, assim, sempre que eu vou fazer exames
para Demodex, eu preciso beliscar a pele do animal. A gente sempre aprende na faculdade aquela história assim, tem que raspar até sangrar. O sangramento é só para a gente ter uma noção que a gente chegou na camada mais adequada onde o Demodex ele vai estar. O Demodex é aquele ácaro, né, que fica normalmente albergado ali dentro dos folículos pilosos. Né? Mais uma vez, podem ir lá no Instagram do Roberto, que ele tem umas fotos do bicho lá dentro. Né? Então, ele fica sempre dentro daquela região dos folículos. E, às vezes, né, glândulas sebáceas, enfim, são os locais mais comuns. São locais profundos, né? A base do folículo já está ali na derme. Então, raspa até sangrar para saber que eu cheguei na derme, que meu raspado está fundo o suficiente, né? Quando sangra, a gente sabe que não tem vaso sanguíneo na epiderme. A gente raspou fundo o suficiente para chegar naquela localização anatômica. Mas, mais do que sangrar, eu preciso beliscar. E o beliscamento ele é fundamental, independente da técnica que eu escolha, pessoal. Por quê? Porque o beliscamento ele vai expulsar o ácaro de dentro do local onde ele está guardado. Então ele está guardadinho lá dentro do folículo, na base do folículo, e quando a gente espreme, o ácaro sai. Então isso daí é algo que é mais importante, inclusive, do que sangrar, tá? Na nossa rotina. Normalmente, quando a gente trabalha com Demodex, a técnica de escolha, a técnica mais comum, a técnica que a gente está mais habituado, é a técnica do raspado com a lâmina, tá? Essa sigla é EPRC, é Exame Parasitológico de Raspado Cutâneo. Então, eu raspo com a lâmina. Então, eu belisco um pouquinho, né, a lesão, raspo, pego o material, boto na lâmina do microscópio, ou belisco, raspo, depois belisco de novo, raspo de novo, mas eu preciso beliscar, e é um beliscado forte, tá? Eu preciso apertar de fato, não pode ter pena. Muitas vezes a falha, né, a gente tem resultados negativos muito frequentemente por falha de execução de técnica. Né? A gente sempre fica preocupado, agora no contexto da clínica geral, mandando para o laboratório, a gente sempre fica preocupado com aquela história do ácaro andar. Né? O ácaro ele se movimenta. E de fato o Demodex se movimenta, mas o Demodex ele é muito lento, ele é muito lerdo. Quem vê lâmina de Demodex sabe que o bicho anda bem devagarinho. Então a chance dele se locomover a ponto de sair, né, do seu material é muito baixa. Então muitas vezes a falha na técnica está mais associada à execução da técnica do que o tempo que leva da clínica até chegar no laboratório, tá certo? Isso já não é tão verdade quando a gente trabalha com ácaros das outras famílias, né? Eu vou mostrar algumas imagens e vocês vão ver como eles se movimentam de uma forma bem mais rápida. A gente sempre no contexto da clínica a gente fica com aquela dúvida, né? Poxa, encontrei só um ácaro, será que eu vou tratar esse animal? Será que esse animal merece aquele tratamento? Porque para quem já está um pouquinho mais avançado dentro dos estudos da veterinária, sabe que o Demodex ele é aquele ácaro comensal. Então ele já está na pele ali, desde que o animal tenha mamado na mãe, ele adquire o Demodex da mãe. Então, poxa, se é comensal, eu trato ou eu não trato? Bom, isso daqui é o guia, não é o último, tá? Tem um guia inclusive mais recente do que esse guia de 2011. Em 2020 saiu um outro guideline, muito bom também. E nesse guia de 2011 eles pontuam justamente isso. Gente, se a gente raspou e encontrou só um ácaro, o que a gente faz? Bom, raspa mais que vai achar, procura mais que vai achar, tá? Mas se tem muitos ácaros, é altamente sugestivo de demodiciose clínica, mas em conversas, né, entre o pessoal de dentro da dermato, o fato é que você tem uma lesão, você raspou, você encontrou o ácaro, tem uma chance muito grande daquele ácaro estar provocando aquela lesão. Então esse animal ele merece o tratamento, né? Ele merece passar pelo tratamento, já que a gente está tendo uma lesão e está achando o bicho que está ali, né, causando, certo? Lembrando, o Demodex ser comensal, toda essa conversa é baseada justamente pelo fato do Demodex ser comensal e mesmo ele na pele do animal normal, ele é muito difícil de ser encontrado. Então por isso que a gente fala sobre isso, né? Assim, tá com a lesão, raspou, encontrou, trata, tá joia? Então, só mostrando aqui para vocês, né, a patinha daquele cachorro. Agora daquele bulldog que eu tinha comentado, aqui a gente passa para o segundo ponto, né, dos exames parasitológicos. Aqui é uma outra forma da gente executar a técnica e particularmente é uma forma que eu tenho muita familiaridade, é uma forma que eu gosto muito, que é a fita de acetato. Então na fita a gente consegue exatamente o mesmo resultado que a gente consegue no exame de raspado. Né? Eu acho que para algumas situações torna-se menos traumático, inclusive para o tutor. A gente sabe que tem aqueles tutores que ficam, não quero que raspe, vai sangrar, vai ficar feio, vai machucar o animal, etc, etc. Então a fita ela vem bem a calhar. E vem bem a calhar também para lesões que são
de locais que são mais delicados da gente raspar, né? Então, o que é a fita de acetato? A fita de acetato é um durex, certo? É o durex. Então, eu pego aquele durex, grudo na lesão, vocês estão vendo aí a patinha do animal, gruda a lesão, aperta bem muito, tira a fita e gruda na lâmina do microscópio. Se vocês tiverem microscópio no consultório, olha lá. Isso é bem fácil de enxergar. Objetivo de 4 de 10 a gente consegue ver. Se não tem microscópio, manda para o laboratório. Agora, se vocês forem fazer, né, esse perfil de mandar para o laboratório, pelo amor de Deus, marca a área de leitura. Porque o exame desgraçado de chato de fazer é exame parasitológico. Porque você está procurando no meio de um monte de bregueça ali da pele, você está procurando para ver se você, por acaso, encontra um ácaro. Então, é um exame que eu acho, inclusive, surreal de barato para o trabalho que dá. Não o trabalho de preparo, o trabalho no microscópio de você ficar catando, né, coisa ali no meio de material que você nem sabe se vai ter o que você está procurando. Então, assim, se fez com durex, marca a área de leitura para facilitar para a pessoa do laboratório que vai olhar o material para você, tudo bem? Aí tá bem tranquilo, né, na imagem da gente identificar o ácaro, certo? Fica bem facinho mesmo da gente pegar. Um outro exame que nos ajuda, né, a identificar o Demodex é a tricografia, certo? A tricografia, ela vai ser justamente aquele exame parasitológico do pelame. Então eu vou coletar o material, vou coletar o pelo do animal e como o Demodex ele fica ali dentro, né, do folículo piloso, quando você arranca por avulsão de uma vez, o que é que acontece? O ácaro ele fica ali grudadinho, né, no pelo. Então vem um monte de ácaro. É uma outra forma da gente fazer o exame parasitológico. Eu particularmente não tenho tanta familiaridade com essa técnica, mas é uma técnica que também tem uma sensibilidade muito alta. Então eu estou mostrando para vocês aí 3 técnicas diferentes de diagnóstico de Demodex, né, que todas elas são passíveis de serem utilizadas, todas têm uma sensibilidade muito alta e todas, né, a gente pode trabalhar bem. Tiago, qual é a melhor técnica? A melhor técnica é a que você faz melhor, certo? É a técnica que você melhor executa, tá? Eu, particularmente, me dou muito bem com fita. Já o Rodrigo, que é o veterinário que é um estagiário a vida toda, alguns de vocês devem conhecer, né, que atua na Dermato aqui em Fortaleza, ele já se dá bem melhor com raspado, ele quase nunca usa fita. Eu trabalho muito bem com fita, né, para mim é muito tranquilo. Agora com tricografia eu já não trabalho tanto. Fato é que todos esses exames eles têm uma sensibilidade muito boa, então você utiliza o que você achar melhor, né, para o diagnóstico, lembrando sempre, né, desse ponto. Assim, você vai mandar para o laboratório, você vai ler, leva em consideração isso, né, na hora de fazer a escolha da sua técnica. E um ponto adicional, né, embora todos eles tenham sensibilidade muito parecida, a gente sempre encontra nos guias e nas conversas, né, com os veterinários da Dermato que o raspado com a lâmina ele vai ser o nosso exame de não, né? É o exame para dizer que o animal não tem o ácaro naquela lesão. Eu procuro, mas eu estou procurando com o objetivo de descartar. Então, qual o exame que eu vou utilizar? Você raspa com a lâmina. Mas, se você está procurando com o sentido de identificar, não, de fato tem, então quando tem, a fita, o raspado com a lâmina, a tricografia, eles vão servir muito bem, né, para esse tipo de parâmetro, certo? Um outro exame que nos ajuda muito, né, é a citologia. A citologia ela também ajuda pra caramba a gente nos diagnósticos de Demodex. A citologia ela vai servir principalmente para os nossos animais que têm aquele quadro de Demodex com presença de pústulas. As pústulas elas fazem parte do quadro clínico da sarna demodésica. Então eu estouro a pústula, né, eu posso estourar a pústula, pegar aquele pus, aquela secreção purulenta e passar na lâmina. E isso vai me dar aí a presença, né, dos ácaros. Depois eu posso olhar sem corar e posso olhar corando. Na imagem eu coloquei a foto dela corada, certo? E quando a gente cora, fica bem fácil de identificar, porque fica em um mar, né, do corante, do panótico. E fica um mar roxo e fica as Demodex aí nadando naquele mar de células inflamatórias. Elas são bem grandes, a gente consegue identificar no objetivo de 4. Se passar direto para de 40 ou para imersão, você passa batido, porque você perde a referência. A Demodex ela é muito grande na citologia.
tá certo? Então a citologia ela nos ajuda também na identificação da Demodex nesses pacientes com os quadros pustulares, tá joia? E, por fim, o outro exame que eu coloquei no slide, mas eu não coloquei foto, é a histopatologia. A histopatologia ela vai servir para o diagnóstico de Demodex em situações bem específicas, né? São situações bem pontuais daqueles animais que têm a pele muito espessa, onde eu não consigo executar o beliscamento da forma adequada, onde eu não consigo pressionar bem a pele. Então, o histopatológico ele funciona para esse tipo de lesão. Alguns casos a gente não consegue raspar porque ou a pele está muito lesionada, ou a pele está muito danificada, enfim. E eu já estou pensando às vezes em até diagnósticos um pouco mais avançados, né, de lesões neoplásicas, enfim. E às vezes a biópsia ela nos ajuda nesse ponto também, certo? A imagem da Demodex no histopato é uma imagem assim, muito diferente do que a gente está habituado a ver no parasitológico, na fita, na tricografia, na citologia, é um negócio bem diferente. Né? Quem tiver oportunidade, é algo que eu recomendo, tá? De olhar. A gente sempre fala, né? Eu já falei sobre os métodos todos e eu sempre coloco esses trabalhos só para vocês entenderem que as técnicas elas podem ser utilizadas de acordo com que vocês tiverem mais prática, tiverem mais técnica. Esse trabalho é um trabalho aqui do Brasil, né? Professora Alessandra Vieira, e ele faz a comparação justamente do raspado com o tape, né? A fita, para poder fazer o diagnóstico. E a técnica da fita ela é muito fácil, é muito simples da gente executar, tá? Então é só eu colocar um pedacinho, né, de durex, certo? E aí quando eu coloco esse pedacinho de durex, eu coloco sobre a lesão, eu pressiono bem a lesão, certo? Pressiono bem, lembrando, independente da técnica que eu escolher, esse animal ele tem que ser beliscado, tá? E aí eu tiro o durex, certo? Eu tiro o durex e passo o durex para a lâmina, grudo na lâmina do microscópio. E aí eu posso fazer a leitura. Se você tiver microscópio, você lê, senão você manda para o laboratório, lembrando de demarcar com uma canetinha, aquela canetinha esferográfica normal, só para a pessoa se situar que é aquela área de leitura que ela vai precisar ali focar. Tudo bem? Beleza. E aí, pessoal, nesse trabalho da professora Alessandra, ela colocou justamente as situações onde a gente pode trabalhar com fita de acetato, né? A fita de acetato vai ter uma sensibilidade muito parecida com a sensibilidade do parasitológico com raspado, né, com a lâmina, e vai ser muito indicado para aquelas áreas mais sensíveis que eu tinha pontuado, né, aquelas áreas delicadas. Você não vai ficar raspando, colocando a lâmina no rosto do animal perto do olho. Se esse animal ele se mexe, a chance de você causar um problema ali por causa daquela lâmina é muito alta. Então, talvez a fita vá mais bem a calhar, né, nessa região. Regiões interdigitais, né, região de comissura labial é muito ruim de raspar, é uma área muito sensível, o animal ele sente na hora que você está raspando. Então, talvez o durex ele venha mais ali a calhar nessas regiões mais sensíveis, tudo bem? Então, são pontos aí que a gente pode pensar. E por fim, né, eu coloquei esse caso clínico, é um caso que eu atendi no mês passado. É um goldenzinha de acho que uns 7, 8 meses, eu acho. E ela chegou para mim com essa lesão. Quando ela chegou, assim, a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, né? Fazer clínica é isso, aí pegando o ponto do quebra-cabeça e juntando. Aí, quando eu vi a lesão, eu falei, vixe, com certeza é Demodex, né? Se não for Demodex, já está começando aí um processo alérgico. Mas, assim, se vocês perceberem, tem alguns detalhezinhos, talvez a gente não consiga enxergar na imagem, mas que chamam bem a atenção para Demodex, né? A gente tem vários pontos de comedos, né? Além das próprias pústulas, as pápulas e eritema, e está bem localizado nessa região aí da virilha do animal. E quando eu fiz o exame, né, bem tranquilinho, dá pra ver aí na imagem que a gente tem vários Demodex, tá? Isso é com a fita, certo? Fiz com a fita e vários Demodex na lesão. E aí fechamos o diagnóstico. Agora, o que me chamou a atenção, né, que talvez sirva de exemplo, né, para vocês, é porque assim, é uma das coisas que talvez vocês acabem se deparando na rotina clínica. A tutora chegou para mim já com o resultado do exame de raspado na mão. Ela chegou para mim, doutor, fiz exame de raspado na semana passada e deu negativo. Por que o seu deu positivo? Aí você fica com aquela, né? Vixe, por que deu positivo? Aí volta para aquele ponto. Será que é porque coletaram da área errada? Será que é porque a técnica não foi executada da melhor forma? Então, assim, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente
pega esse tipo de situação, porque às vezes você vai se deparar com isso, você vai precisar driblar, a gente não pode ficar queimando o colega assim, vixe, pode ter sido porque ele fez o negócio errado. Não, talvez na época, né, que ele fez o exame, não sei como é que estava, talvez não tivesse tanto demora. A gente precisa driblar essa conversa de alguma forma para não queimar a pessoa. Mas a gente precisa sempre se atentar, pessoal, na execução correta da técnica. Tá com dúvida? Liga para o laboratório, que a pessoa que está ali no laboratório, ela vai te dizer, olha, escolha a área assim, assim assada, a área mais irritada, mais avermelhada. Tem foto? Me manda a foto que eu te digo de onde é que tu coleta. Então entre em contato com o pessoal da patologia clínica, eles vão dizer como é que vai funcionar aí a coleta do exame, tudo bem? Vamos para a segunda doença parasitária, escabiose. Escabiose ela vai ser aquela doença causada por dois tipos diferentes de ácaro, né? No cão a gente trabalha com sarcóptes, no gato a gente trabalha com notoedres. São ácaros escavadores que ficam cavando ali, né, galerias nas camadas mais superficiais da pele. O padrão clínico de lesão é aquele padrão, pessoal, mais crostoso, né? No gato, principalmente. Então, quando a gente trabalha com felinos com escabiose, a gente tem essa característica muito marcada, aquele felino cheio de crosta nas orelhas, no rosto, na cauda, né? Tem felino que fica tão afetado de um jeito no rosto que às vezes até recebe a denominação, o pessoal brincando assim, chama de gato de pedra, porque o rosto do animal fica todo cheio de casca, tá? Eu não sei se vai dar pra ver, dá um play pra ver se o vídeo passa, porque esse é um vídeo, não sei se vai passar. Só dá um... ali no outro, no último, isso. Dá um playzinho pra ver se... aí. Ver se vai. Ah, não vai. É porque tá no meu computador. Não tem problema não. Então assim, o ácaro, ele vai ser justamente aquele ácaro gordinho, né? Aquele ácaro redondinho. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ver os vídeos na internet, vocês vão ver que eles andam um pouquinho mais rápido já do que o Demodex, né? Então esses ácaros a gente já precisa ficar mais de olho, se esses ácaros eles não vão sair ali da amostra. Talvez não seja muito legal você coletar um raspado à noite para ir para o laboratório pela manhã, né? Talvez assim, a sua amostra ela já fique um pouco mais ou menos ali de qualidade, né, para identificar o ácaro. Talvez sobre só os ovos e a pessoa vai ter que se basear na presença dos ovos para poder diagnosticar, tá certo? Nos cães a gente já não tem tanta crosta, mas a gente já tem muita escoriação, tá? São animais que ficam alopécicos, né, principalmente a região ali de cabeça também, região de joelho, região de cauda, região de cotovelo, tá? Então são locais de predileção ali do ácaro, né, causador da escabiose, certo? Uma diferença muito marcante, né, que a gente tem entre o cão e o gato, os gatos eles têm uma densidade parasitária, pessoal, assim, absurda, né? É muito difícil você pegar gato com escabiose, você raspar e você não encontrar nada. Isso é muito difícil de acontecer, tá? No cão isso é bem mais frequente, né? O gato da imagem anterior, o dono ele levou os dois animais, levou o cachorro e o gato. O gato tinha aquele absurdo de ácaro na lâmina. A cadela não tinha nada. Eu raspei, eu acho que uns 7 pontos da cadela e não encontrei um pé de ácaro. E ambos com a mesma sintomatologia clínica, com exceção das crostas, né? Sinal cardial aí da escabiose é o prurido, né? A gente sempre tem um prurido muito marcado, é uma das doenças que mais coçam dentro das doenças, né? Do espectro das doenças pruriginosas. Quando eu penso em raspado voltado para a escabiose, eu preciso ter também um direcionamentozinho de técnica, né? Do mesmo jeito que a gente falou que eu preciso beliscar para aqueles animais, né, que eu estou pesquisando a Demodex, para a escabiose eu preciso também trabalhar com alguns direcionamentos. Então, tem pontos mais específicos para a gente tentar raspar. Normalmente são os pontos de lesão, né? Então, fica ali na região da orelha, né, tanto na parte do pavilhão, né, mais externa, ponta, região de cotovelo, região de jarrete, são pontos que a gente consegue utilizar como uma forma de diagnóstico, né, para a escabiose. Agora um ponto assim, principalmente em cão, né? O raspado cutâneo ele tem uma sensibilidade mais baixa em cão, tá? E quando a gente pensa nessa sensibilidade mais baixa, isso nos dá também a possibilidade de trabalhar nesses animais com diagnóstico terapêutico. Como é que vai funcionar o diagnóstico terapêutico? É você ter uma suspeita clínica, aquele animal que às vezes é mais jovem,
né, que não usa antiparasitário sistêmico, que está com prurido intenso. Às vezes é um prurido que não tem lesão, né, um animal que está com áreas alopécicas, mas não tem, às vezes, áreas inflamadas. Então, tudo isso faz parte ali do espectro, né, da escabiose. E às vezes pode ter também as lesões mais crostosas, né, o cachorro ele também pode fazer. Às vezes pápulas, pústulas, né, mas enfim. Então, assim, tá dentro do histórico, tá dentro da possibilidade da escabiose, talvez valha a pena você, né, tentar um diagnóstico terapêutico, já que a sensibilidade do raspado para esse tipo de situação não é uma sensibilidade muito alta. E isso é bem já batido dentro da rotina dermatológica, tá bom? Pode passar. Pode passar de novo. Esse vídeo aí que eu tinha colocado era um videozinho de... Era um vídeo mostrando, né, como é que a gente fazia o raspado, mas como está na forma de vídeo a gente não vai conseguir ver. Então eu passo já para o ponto seguinte. Do mesmo jeito que a gente tem trabalhos que utilizam a fita para sarna demodésica, a gente também tem trabalhos que utilizam a fita para escabiose. E esse trabalho é o trabalho do pessoal daqui também, né, do professor Reginaldo, da Keitiane, né, a doutora Keitiane, e de mais alguns professores aqui em âmbito local. Então eles fizeram exatamente a mesma coisa daquele trabalho com a sarna demodésica, compararam o raspado com o durex, só que agora para escabiose. E eles tiveram, pessoal, exatamente os mesmos resultados, né? A sensibilidade é muito parecida. Então, se você estiver precisando utilizar a fita, utilize a fita, né? Naquelas áreas mais sensíveis. A sensibilidade ela é muito parecida, tudo bem? Então, é isso que a gente consegue ter aí nesses trabalhos que o professor Reginaldo fez, né, junto com a sua equipe. Tudo bem? Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar a fita para escabiose em gato, porque até aquela lesão mais crostosa é ruim do material ficar aderido no durex, né? Mas, se vocês quiserem testar, nessa situação eu prefiro mais raspar mesmo, tá joia? Então, vamos passando para a próxima doença parasitária, né? A gente trabalha ainda aqui na nossa região com um ácaro muito comum, que é a linsacariose. Às vezes eu acho surreal de tão comum que esse ácaro aparece na nossa rotina, enquanto às vezes no Sudeste e Sul o pessoal nunca viu nem, sabe nem o que é isso aí. Então é um ácaro que para nós, assim, às vezes o animal vai para a vacina, você olha o pelo do animal e você encontra o ácaro e às vezes o gato não tem nada, né? Não tem nada de lesão, nem se coça, não faz nada. Esse ácaro, essa doença, né, a linsacariose, ela vai ser provocada pelo Linksacarus radovski. Ele é um ácaro que fica no pelo do gato e ele tem uma dupla coloração. Esse ácaro ele tem o corpo mais esbranquiçado e ele tem a cabeça um pouquinho mais amarronzada. E isso gera, pessoal, um aspecto salpicado no pelame do animal. Ele é um pouquinho grande, então assim, quando o animal ele tem um pelo mais claro, a gente consegue ver, né, que se destaca mais a cabeça do ácaro. Então ficam pontinhos amarronzados ou pretos, né, no corpo do paciente. E quando o animal ele é mais escuro, o que se destaca é a parte branca do ácaro. Então ficam esses pontinhos mais esbranquiçados no pelo. A intensidade dos sinais ela vai ser proporcional normalmente ao grau de infestação, né? Quanto mais ácaro, maior a chance da coceira, certo? E o diagnóstico ele é feito pelo exame parasitológico também, certo? Então, esse exame parasitológico ele pode ser feito de duas formas, tá? Ele pode ser feito... Pode passar. Passa mais um. Ele pode ser feito no próprio local, e para isso a gente tem, né, aqueles microscópios digitais como o ácaro. Ele é um ácaro grande, ele aparece nesses microscópios digitais, certo? Dá pra gente encontrar isso aí no Mercado Livre, vocês encontram esses microscópios, certo? É bem tranquilinho, dá pra você ver o bicho in natura lá andando, tá? Isso era um vídeo também, mas também não vai passar, a gente passa pro próximo slide e passa, pronto. E aí dá pra gente também trabalhar com microscópio normal, com microscópio convencional. Antes de eu ter o meu microscópio, eu utilizava muito microscópio digital, de USB. Aí depois que eu comprei o microscópio normal, eu utilizo mais o normal para fazer esse tipo de avaliação. E esses ácaros, eles também andam muito rápido, tá? Eles andam muito rápido. Então aquela mesma coisa que a gente falou para a escabiose, a gente fala para o Linksacarus. Tenho colegas no laboratório que, inclusive, eles já falaram assim, Thiago, às vezes quando a gente recebe as amostras dos pelos dos gatos com o Linksacarus, os Linksacarus eles já saíram todos do pelo e já estão todos assim na tampa do frasco, né, que foi enviada a amostra, porque o bicho anda e ele foge mesmo, tá? Ele anda bem rapidinho, fica só ali os ovos do animal, do ácaro na amostra, tá certo?
Por fim, nosso último representante dos parasitários, Sarnotodesca, tá? É aquele ácaro que causa problema na orelha, né? O causado pelo Otodex sinoides. Ele vai ser um ácaro que pode afetar tanto o cão quanto o gato, certo? E como ele é um ácaro que provoca ali todo um desbalanço, uma desregulação na pele, né, auricular, a gente acaba tendo uma modificação na dinâmica de secreção de fluido, na dinâmica de proliferação epitelial, e isso traz para a gente um quadro de otite com um aspecto mais ceruminoso. Então o ácaro, né, o Otodex, ele normalmente traz uma característica clínica de otite ceruminosa, é aquela otite com presença exagerada, né, exacerbada de cera, de cerume, certo? Dentro do conduto, normalmente uma otite ceruminosa ela vai ser representada dessas formas que vocês estão vendo aí na imagem, né? Com um acúmulo mais anormal, né, de cera, e às vezes ele é um ácaro grande, então às vezes na própria otoscopia a gente consegue enxergar o ácaro ali andando, tá? No meio da cera. Nessa última imagem, né, da ponta, essa terceira imagem, vocês vão ver que no meio dessa cera enegrecida tem vários pontinhos brancos. Tudo isso aí é ácaro, tá? Então, na otoscopia convencional a gente consegue enxergar isso daí, muitas vezes. Tudo bem? O diagnóstico é tranquilíssimo, tá? Parasitológico do cerumen. Pega o cotonete, bota dentro da orelha do animal, pega um pouquinho da cera e raspa não, desliza, né, na lâmina, na forma de rolamento. Vai rolando na lâmina, da forma como tem aí nessa imagem. E esse material a gente manda para o laboratório. Agora, ponto é, esse ácaro, dos ácaros que eu costumo identificar, esse é o ácaro que eu percebo que anda mais rápido. Teve um animal que eu atendi, coletei o material, levei lá para dentro do laboratório, né, fui olhei, identifiquei que tinha ácaro. Voltei para falar para a tutora. Aí eu passei uns 10, 15 minutos conversando com a tutora, eu voltei lá no laboratório, que eu tinha deixado a lâmina lá, e fui procurar de novo. Não tinha mais um pé de ácaro dentro do material. Então esse bicho ele anda rápido, tá? E aí uma das formas que talvez para quem não tem oportunidade de olhar logo no local, talvez seja pingar um pouquinho de óleo mineral, né? Pinga um pouquinho de óleo mineral e manda a lâmina para o laboratório, né? Talvez lâmina sobre lâmina ou lâmina sobre lamínula e vedada com durex ou com esparadrapo mesmo, tá? Para limitar ali a movimentação do ácaro, porque isso vai dar uma chance maior, uma acurácia maior. Para esses ácaros que se movimentam muito rápido, a gente acaba tendo esse erro pré-analítico aí, de chegar, do momento que sai da clínica até chegar no laboratório, tudo bem? Pode passar Então o ácaro, ele vai ser, esse ácaro que ele é um pouquinho gordinho, mas ele é mais fino, né? Um pouquinho mais fino do que o Notoedris ou Sarcoptes, tá certo? Ele tem esse corpinho um pouquinho mais afilado, tá joia? Muito bem, então do nosso representante dos parasitários, a gente tem esses. E todos eles, pessoal, a gente vai trabalhar com exame parasitológico de alguma forma, seja o parasitológico de raspado, de fita, ou do cerume, todos eles vão funcionar aí para a gente ter essa noção, tá certo? A gente passa para o nosso representante das fúngicas. A dermatoftose ela é o nosso principal representante, causado pelos fungos dermatófitos, que são aqueles fungos queratofílicos que provocam aí lesões descamativas, alopécicas e crostosas no nosso paciente. De métodos de diagnóstico, a gente também tem vários, tá? Eu vou focar nesses que estão de vermelho, que é a avaliação direta do pelo, a citologia, né, com coloração cupanótica, e a cultura. Na avaliação direta do pelo, pessoal, uma das coisas que chama muita atenção no pelo parasitado pelo dermatófito, né, é aquele pelo mais quebradiço, tá? É aquele pelo que a gente perde ali a definição, a arquitetura normal do pelo, que é um pelo. O que é um pelo normal? É aquele pelo que tem um córtex, tem uma medula muito bem definida. Aí nessa imagem, na imagem da doutora Iris, a gente tem justamente um pelo saudável do lado de um pelo parasitado. E no pelo saudável, que é esse pelo do lado, vocês conseguem ver que ele tem toda uma medula pretinha, né, no meio. E essa medula está sadia, é um pelo que está saudável, certo? E logo do lado a gente tem o pelo parasitado. Então é um pelo que no meio eu não consigo enxergar a medula, não tem uma definição, aquela medula ela foi destruída. E eu tenho ali no meio, né, justamente os artroconídeos parasitando o pelo. Isso pode ser visto no exame direto. Isso é uma cortesia que muitos laboratórios, na verdade, eles fazem para a gente que manda o exame. Por quê? Porque isso era para ser, na verdade, um exame à parte, né, do exame direto
da avaliação do parasitológico. Tem muito laboratório que a gente manda, estou mandando raspado, é exame de raspado cutâneo. Eles procuram ácaro, mas eles também procuram fungo. Então eles acabam fazendo uma cortesia, mas isso acaba sendo um exame diferente, é um exame com outro objetivo. Eu estou procurando agora fungo, certo? Estou procurando fungo naquele material, mas não é um exame parasitológico de raspado cutâneo, é um exame direto do pelame para pesquisa de fungo, tudo bem? Um outro exame que eu consigo utilizar para fazer a identificação, né, dos dermatófitos, esse é um exame que eu utilizo muito na minha rotina, que é a citologia, certo? Acredito que tu vai falar sobre isso na próxima palestra, né? Exatamente. Então, assim, a citologia, ela funciona pra gente, e eu particularmente sou muito fã da citologia pro diagnóstico de dermatófito, eu sou bem mais habituado com ela do que com o exame direto, e ela vai funcionar, pessoal, de uma forma muito parecida. Eu coleto material, e esse material ele pode ser coletado daquele ponto de lesão. A gente vai passar por algumas lesões de dermatófito, e eu pego aquele material, posso raspar com a lâmina do bisturi mesmo. Eu costumo utilizar muito uma espátula, aquelas espátulas de dentista, para mim funcionam muito bem. A gente isola o material bem, passa na lâmina e manda para o laboratório, né? Seca no ar e manda para o laboratório, tá? Ajuda muito nesse tipo de identificação. Você pode fazer por escarificação em imprint também, né? Escarifica a lesão e gruda a lâmina do microscópio e depois tira. Então, várias são as formas da gente fazer esse tipo de exame na clínica. E lá no laboratório eles se encarregam de corar e identificar o que vocês estão vendo aí na imagem, né? Que são essas estruturas aí meio ovais, né? Meio arredondadas, com esse citoplasma mais basofílico e esse halo periférico. Isso é muito compatível justamente com os artroconídeos fúngicos de dermatófito, tudo bem? E a gente consegue trabalhar ainda com a cultura, tá? A gente consegue trabalhar com cultura fúngica, né? É o que normalmente faz pra gente a confirmação do processo de infecção. Né, coleta o pelinho, manda para o laboratório, lembrando de coletar de forma asséptica, né, pega uma luvinha ali, ou não é nem asséptica total, mas pelo menos assim, com um padrão mínimo aí de cuidado, né, para não ter uma contaminação de fungos ambientais. Bota a luvinha, coleta o pelo, manda para o laboratório, tudo bem? E aí eles vão fazer o semeio e vai ter o crescimento dessas colônias algodonosas, e quando a gente vai fazer a avaliação dessas colônias, a gente consegue ver justamente os barquinhos, né, que são justamente os macroconídeos ali de micrósporo, ou, né, de tricófano, dependendo da espécie que eu esteja trabalhando, certo? Então, para dermatofitose, a gente consegue trabalhar com isso. Agora, o que é que eu percebo muito, né, que muitos colegas, eles param a conduta diagnóstica no raspado. Fez o raspado, deu negativo para ácaro, deu negativo para fungo, não sabe mais para onde é que vai. Então, assim, a gente precisa começar a introduzir mais a citologia na nossa rotina. A citologia, muitas vezes, acho que é o exame que mais dá informação, às vezes mais do que o raspado, né, dá muito mais informação para a gente na nossa rotina do dia a dia. A citologia ela vai servir para a gente identificar micro-organismos, padrão celular, células neoplásicas, tá? Aqui eu vou passar mais voltado para as coisas da pele sem ser neoplásica, que a citologia ela nos ajuda. E ela pode ser coletada de diversas formas, pessoal. Ela pode ser coletada por meio de imprint, né, por meio de swab, por meio de fita, né, a fita ela também pode ser utilizada para citologia, por punções, né, se eu estiver trabalhando com lesões nodulares, eu acabo podendo utilizar punções por agulha fina ou punções aspirativas, né, tudo aí vai depender da familiaridade e do tipo de lesão, né, o tipo de lesão que vai nos guiar muitas vezes para qual técnica eu vou utilizar. Ah, Thiago, como assim? Bom, você não vai fazer um imprint de um nódulo, né? Se o nódulo não está ulcerado, não tem nada, você não vai pegar a lâmina e colocar em cima do nódulo. Você não encontra nada naquilo. É óbvio que você vai ter que furar com a agulha para ver o que é que tem dentro. Tudo bem? Então, assim, eu vou passar algumas imagens de casos onde a citologia ela nos ajuda. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né, da citologia. A gente já falou anteriormente sobre essa doença, são animais com dermatofitose. Então a gente percebe áreas alopécicas difusas, com muitas crostas, né, alguns eritemas, né, então esse tipo de animal é um animal que é muito chamativo, né, da possibilidade de a gente estar trabalhando com dermatofitose. E do mesmo jeito, né, a gente tem aquela boa e velha, né, aquele negócio que todo mundo fica marcado na cabeça, a lesão circular, avermelhada, com falta de peso, que pode ser dermatofitose? Pode, mas pode ser outras coisas. Pelo amor de Deus, isso pode ser demodex, isso pode ser bactéria, tá? Então não fica focado no fungo, desfoca do fungo, porque senão você vai ficar procurando coisa onde não tem, às vezes.
certo? Então, para esse tipo de lesão, a gente consegue trabalhar muito bem com a citologia. E a citologia ela vai dar para a gente justamente o diagnóstico aí, né, bem sugestivo com esses artroconídeos bem definidos. Eu coloquei nesse slide duas imagens, uma do lado da outra. A imagem da esquerda ela é a imagem com a coloração normal, né, com panótico normal. E a imagem da direita é a coloração da fita. Então, eu coletei do mesmo animal, coletei só para fazer a comparação das duas formas. Peguei a espátula de dentista, escarifiquei, né, passei o material na lâmina e corei nos 3 corantes do panótico, aquele mesmo corante da hematologia. E fiz com o durex, né? Peguei o durex, aí com o durex a gente só pinga o terceiro corante, né, que é o roxo. E aí só para vocês verem as duas definições. Das duas formas dá certo, mas fica mais nítido quando a gente faz a bateria de coloração completa. Tá joia? Mais uma vez, né, aqui também a gente tem uma outra imagem com o durex, tá? Esse era um vídeo, mas acho que vocês conseguem ver que na lateral do pelo, se é um pelo aí no meio do caminho, e na lateral do pelo tá cheio de bolinha, na lateral. E todas essas bolinhas aí são artroconídeos, é do mesmo animal das imagens anteriores. Tudo bem? O dermatófito, pessoal, eles podem fazer uma lesão um pouquinho diferente da que a gente está habituado, né? Uma lesão de Kerion. Então, essas lesões são lesões de dermatófito, são lesões mais nodulares, normalmente ficam restritas à região da face, certo? Esse animal é um animal lá da clínica, né, Nicole. Quando ela foi para o atendimento, né, quando os meninos levaram, né, os donos da clínica levaram, Thiago, ela está com essa lesão, o que é que pode ser, né, o que a gente faz? Eu falei, não, vamos furar, né, para ver o que é que tem. Acho que a última coisa que eu pensei na minha vida era que eu ia encontrar fungo aí dentro. E aí, quando eu passei na lâmina, né, eu já estava preparando para encaminhar para a lead, né, oftalmo. Aí quando eu passei na lâmina e fui corar e fui olhar, eu fui passando pela lâmina e encontrei assim um mar de artroconídeo. Eu falei, nossa, olha o tanto de fungo. Aí será se isso é dermatófito mesmo, né? Aquele descrente. Peguei o material e mandei para a cultura, né? Falei com a professora Adriana, lá do laboratório da UES. A gente pegou o material e mandou cultivar. Cresceu, cheio de micróscopos, assim, a coisa mais linda do mundo. A lesão de Kerion, a gente fez o tratamento, estava maravilhoso. Um outro caso onde a citologia ela nos ajuda, pessoal, são no caso das doenças autoimunes, tá? Então, esses 3 casos são dois casos, né? São 2 animais, na verdade. Casos de pênfigo, tá? O pênfigo é uma doença autoimune, né? Onde eu vou ter a formação de anticorpos contra as moléculas de coesão dos queratinócitos. E o pênfigo, ele pode se manifestar, né? Na forma do pênfigo foliáceo, com aquelas lesões pustulares e crostosas disseminadas. Então o animal fica todo cheio de ferida, muita ferida mesmo, tá? E quando, né, a gente tem essa lesão no gato, a gente também tem uma forma clínica parecida, só que no gato essas lesões elas ficam bem mais concentradas na região aqui do rosto, né, formando essa lesão periocular ali próximo ao focinho, nas orelhas e nas unhas, mas também de caráter muito semelhante. Assim, o que eu percebo de diferença do gato para o cão, pelo menos na minha rotina, é que o gato ele faz mais crosta do que pústula, e no cão a gente já tem muita pústula, além das crostas, né, a gente tem muita pústula visível. Nesse gatinho que tem na imagem, eu morri de caçar pústula nele, era só crosta, não tinha uma pústula. E quando a gente vai fazer as avaliações, pessoal, para esse tipo de doença, né, eu posso pegar o material da própria pústula, se você encontrar pústula íntegra, você estoura a espinha, passa na lâmina, manda para o laboratório, eles vão olhar e vão dizer para você o que é que tem, já a gente vai ver as imagens. E se tiver crosta, você levanta a crosta e pega a secreção que tem embaixo, né? Lembrando, toda crosta é uma secreção que secou. Se ela for avermelhada, é uma crosta hemorrágica, se for amarelada, é uma crosta melicérica. Então ela serve aí pra gente fazer esse tipo de diagnóstico. E quando a gente tem, né, nos casos de pênfigo, a gente costuma perceber uma coisa muito marcada nessa citologia, que são as células acantolíticas, que são justamente aqueles queratinócitos que eles perderam as moléculas de adesão. Então, lembrando, né, do formato do queratinócito, normalmente é uma célula quadrangular. Então, quando ele vai perdendo essas moléculas de adesão, ele vai ficando circular. E aí fica bem marcado, ele fica também um pouquinho mais basofílico na nossa citologia, certo? E vocês estão vendo aí na foto 3 diferentes imagens de histologia, né, com 3 objetivos diferentes. Na objetiva menor já marca muito pra gente, porque ficam vários pontos roxos, assim, bem basofílicos na objetiva de 4. A gente sempre começa olhando da menor para maior. E às vezes a gente consegue até encontrar a definição como assim, figura de céu estrelado, que é como se fossem várias estrelas que seriam esses pontos roxos mais marcados.
E quando a gente vai chegando mais próximo, né, o povo da patologia gosta de inventar esses nomes. E aí quando vai chegando mais próximo, forma uma outra figura, né, que é a figura que a gente chama de figura de Tizanck, que é justamente o queratinócito acantolítico rodeado de neutrófilo. Aí recebe o nome de célula de Tizanck, ou figura de Tizanck, ou figura de roda dentada, né, como vocês queiram chamar, tá certo? Mais uma outra imagem, tá, de pênfigo, certo? Com várias células acantolíticas aí no meio, né? São células bem arredondadas, bem marcadas, tá certo? Pode passar. Acho que a gente tá terminando. Uma outra doença que nos ajuda muito, e essa doença ela acho que é a top 1 de doenças da rotina clínica da gente, né? São as doenças bacterianas, as piodermites, tá, pessoal? Então a citologia ela vai ser pra gente o que vai nos ajudar muito no diagnóstico dessas piodermites. A piodermite ela vai ser caracterizada por essas mesmas lesões alopécicas, às vezes inflamadas, com crostas melicéricas, tá? Que a gente pensa que é fungo, às vezes a gente pensa que é ácaro, mas na verdade pode ser muito mais frequentemente bactéria. Hoje em dia é top 1 do atendimento na clínica, certo? E às vezes nessa terceira imagem, né, vocês vão ver ali um outro padrão de lesão que a gente chama de colarinho epidérmico, ou colarete epidérmico, que são, né, lesões ali que também dão direcionamento para os quadros de piodermite, certo? E quando a gente pensa nas piodermites, eu consigo identificar por meio da citologia justamente essas bactérias, né? Na citologia, o que vocês estão vendo circulado de amarelo são células inflamatórias, e dentro dessas células inflamatórias eu tenho as minhas bactérias cocóides. Na citologia eu consigo ver isso, eu consigo enxergar isso. Então eu já consigo pensar no diagnóstico de piodermite a partir daí. E uma outra alteração muito marcante também nas piodermites são as alterações de degeneração. É muito comum a gente encontrar, principalmente em citologia de pústula, tá? Os neutrófilos degenerados. Então eu encontro aquelas degenerações nucleares que a gente chama, né? Uma célula com cariólise, com cariorrex, com picnose, enfim, né? São alterações que me sugerem também, às vezes eu não vou encontrar a bactéria bonitinha, eu deixei essa lâmina, porque é uma lâmina bem bonita que tem as várias alterações. Mas às vezes você não vai encontrar a bactéria, mas você encontra a degeneração. Então se está degenerada é porque está aí ativando, brigando com alguma coisa, né? Então eu preciso ficar atento para essas figuras de degeneração. Quando vocês pegam quando vocês mandam o material para o laboratório devolve o laudo. E essa degeneração, ela tem no laudo. Às vezes a gente tem muito costume de pular direto para a conclusão e não ler o que tem na descrição do negócio. E lá aparece macrófagos ativados, macrófagos espumosos, figura de Tizanck, células acantolíticas. Às vezes a gente fica tão focado na conclusão que a gente deixa passar esses pormenores. E às vezes esses pormenores eles fazem a diferença. Quem dá o diagnóstico não é a patologia, não é a patologia clínica, é o clínico. E nesses pormenores é onde a gente tem aí o direcionamento. Tudo bem? Nesse caminho ainda da infecção bacteriana, a gente consegue detectar essas lesões, certo? São lesões mais crônicas, mais inflamadas, né, hiperpigmentadas, certo? Que às vezes são até mais oleosas, tá? E as bactérias elas podem fazer esse tipo de lesão, pessoal. Mas um outro micro-organismo que faz essas lesões são os fungos, são as malacésias, tá? As malacésias elas fazem esse tipo de lesão. Por que eu coloquei imediatamente após a bactéria? Porque a gente olha para esses animais da imagem anterior e a gente já pensa logo, bicho, tá com cara de malacésia. Mas cuidado, tratar sem identificar aumenta a chance de errar. Eu já peguei vários animais que eram tratados com cara de malacésia e o tratamento não funcionava. Por que não funciona? Porque não é malacésia. Essas alterações de hiperpigmentação, de lignificação, de eritema muito difuso, ventre, pescoço, rosto, pata, vixe, é malacésia, tá com cheiro forte, é cheiro de malacésia. Às vezes não é cheiro de malacésia não tem cheiro, tá? Então, cuidado, né, com isso, tá bom? Mais uma vez, né, as lesões hiperpigmentadas, essas lesões hiperqueratóticas, elas podem ser tanto malacésia quanto pode ser bactéria. Cuidado para não comer bola, viu? E por fim, né, nossas lesões ulceradas e nodulares. Aqui nas ulceradas a gente tem ulcerações de focinho, né, aquelas perdas de arquitetura, né, às vezes com algumas pápulas, algumas erosões, né? Isso aqui a gente não precisa ir muito longe, né? Mais uma vez, úlceras, né, perda de arquitetura, úlcera aqui na região periocular. Aqui a gente não tem
muito segredo. A primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa região, óbvio, é leishmania, certo? A gente sempre tem aquela premissa, pode ser leishmania até que se prove o contrário, né? Porque a leishmania ela faz qualquer coisa e esse padrão de ferida que vocês viram aí, mais do que nunca, certo? Em termos de padrões celulares, né, quando não tem presença de micro-organismo envolvido, o que vai me ajudar muito são as lesões eosinofílicas dos gatos, tá? Isso aqui é uma lesão de placa eosinofílica, então a gente consegue, por meio da escarificação, pega a laminazinha ali, ó, só tira a superfície, né, porque muitas vezes essas lesões elas estão cheias de saliva, cheias de pus, né, em cima, porque infeccionou, enfim. Mas aí o nosso objetivo principal, quando eu olho esse tipo de lesão, eu consigo até identificar que o animal estava lambendo muito, né, o pelo ao redor está todo enrolado, né, aquele pelo de vaca lambida, né, cabelo de vaca lambida. Então a gente consegue ali, escarifica um pouquinho, encosta a lâmina, vai corar. Quando cora, esse mar de eosinófilos aí presentes. Então a gente consegue identificar muito bem, né, o padrão eosinofílico da lesão do felino. Tudo bem? Então, pessoal, com isso a gente finaliza, né, essa parte das utilidades. Eu não foquei muito na parte neoplásica nem na parte das nodulações, que o Roberto vai comentar no próximo encontro mais direcionado para isso. E o ponto principal, né, da gente trabalhar com essa parte de diagnóstico é porque é a nossa maior dificuldade dentro da rotina clínica, que todos os medicamentos, muitos medicamentos eles têm mais de um composto e as pessoas se confundem muito na hora que estabelece o tratamento daquele animal. Entra com o medicamento, não sabe por que não melhorou ou por que melhorou e não voltou, não chega ao diagnóstico. A gente tem muito essa mania de não chegar ao diagnóstico. E na dermatologia eu acho isso que é mais nítido do que nunca. Então, quando a gente faz o diagnóstico correto, fica fácil da gente, não é nem fica fácil, mas fica menos difícil da gente estabelecer o tratamento adequado. Então, eu estou colocando aqui algumas imagens de antes e depois, só para vocês verem como o tratamento ele consegue fluir bem, né? Às vezes aqueles quadros que são aparentemente mais graves, eles conseguem fluir bem a partir do momento que o diagnóstico ele é estabelecido. Tá certo? Esse é o cachorrinho do pênfigo, né? Pode passar. Esse é o caso da Nicole, teve um outro filhotinho com piodermite assim, bem intensa, né? O nosso típico alérgico, né? Típico animal alérgico, aquela hiperpigmentação bem marcada, hiperqueratose bem marcada, né? Que faz o diagnóstico e institui o tratamento da melhor forma possível. Um quadro de placa eosinofílica, então assim, são todos quadros que fez o diagnóstico, manda bala no tratamento. Se você tem que investir em como você vai conduzir o caso, invista nas suas técnicas de diagnóstico, porque tratamento tem no livro, tá? Então isso é mais tranquilo da gente conduzir, tá certo? Por fim, eu deixo esse artigo aqui para vocês, é um artigo que eu sempre gosto de colocar nas minhas aulas, de diagnóstico dermatológico em pequenos animais, o que pode influenciar. Então ele dá uma geral sobre todos esses exames que a gente foi passando e ele termina o artigo, né, colocando essa consideração, né? A boa comunicação com o tutor, atenção especial a todas as etapas da consulta clínica, não buscar resultados imediatos e fácil contato com laboratórios, cuidados de colheita, influenciam de forma positiva no diagnóstico dermatológico. Então, é exatamente isso que a gente precisa. O pessoal está com dúvida, liga para o laboratório vai dizer para vocês como é que coleta, de onde coleta, manda foto, né, de como é que está a lesão, eles conseguem te ajudar muito mais se tiver foto. Eu vivo mandando a foto para os meninos, né, com quem eu trabalho de uma forma mais próxima. Eu mando a foto, mando o vídeo, né? Essa semana eu coletei de um lipoma, eu gravei o vídeo aqui, ó, pegando no bicho, porque isso ajuda. Eles não estão com o animal do lado, eles estão, né, quando você manda para o laboratório, eles estão pegando só um pedacinho da pele daquele paciente para fazer às vezes um milagre na sua conduta. Então manda foto, manda vídeo, manda descrição, manda histórico, manda o que der de informação, porque isso ajuda a fechar o diagnóstico, tá? E para concluir, isso aqui são alguns dos relatos que eu publiquei, ou em coautoria, ou eu mesmo. E só para caso vocês tenham alguma curiosidade com relação a alguns desses casos, né? Alguns desses casos tem aí nesses trabalhos, tá? Então vocês podem dar uma olhada nas imagens. Eu sempre coloco nos trabalhos as imagens das lâminas, seja do histopato, seja da citologia, seja do parasitológico, enfim. São alguns dos trabalhos aí que vocês podem tá observando essas imagens para se situar, né? Além dos atlas, com toda certeza. Tudo bem? Então com isso a gente termina, tá? E aí a gente tá aqui, ainda tem uns minutinhos, foi quase um tempo, né? Foi. Pra gente conversar. Então, pessoal,
agradeço ao Thiago pela excelente palestra que a gente teve a oportunidade de acompanhar, né? E se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem 5 minutos para que vocês postem aí as suas dúvidas e o Dr. Thiago possa respondê-las. Exatamente. Estamos aqui no Então aguardo. aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Eu tô só que eu fico olhando aqui para cá, que a TV tá bem aqui, ó. Então, ver se eu Thiago, tô vendo. quando tu falou da questão das células catalíticas, né? Às vezes as pessoas esquecem que outros agentes também podem induzi-las. Né? Exatamente. E aí a pessoa foca na doença autoimune, no pênfigo, que é o padrão clássico, né? Mas é importante a gente lembrar que leishmania pode induzir, faz né? isso. Dermatofitose na forma pustular. Pustular, piodermite. Exatamente. Também, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Associar com outros aspectos. Com todo o resto a gente deve falar, com todo não se apegar apenas a um parâmetro, né? Para não cometer erro. Exato, isso é uma das coisas que a gente inclusive discute muito no nosso grupo da Dermato, né? Os meninos às vezes vocês estão achando que é celular controlística? Parece, mas tu só tá achando essa. Tu já viu se não tem bactéria, já viu se não tem fungo? Exatamente. Antes de ir para cima do pênfigo, né? Pensa, é sempre assim, pensar no que acontece, o que acontece frequentemente, né? Você pensa primeiro para depois deixar. Acho que até conversa com o professor Daniel, Tiago, quantos casos de pênfigo, tu pega muita rotina de pênfigo? Professor, nesse tempo que eu estou formado, acho que eu peguei talvez uns 6 casos de pênfigo em cão e um em gato. Então, não é muito não. Não é muito não. Se pegar um por ano é muito. Que eu gostaria muito de pegar mais, né? Mas... É uma doença bem interessante. Gostaria muito. Eu acho que ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente agradece ao Thiago pela excelente palestra, foi bastante enriquecedora, né? Nos trouxe informações muito interessantes para quem lida diretamente com a rotina clínica, né? São dicas que bastante úteis na sua forma de coleta, de colher o material, os cuidados que deve ter, né? Que são bem importantes para que quando chegar no laboratório tenha uma interpretação adequada, né? Daquele material, porque muitas vezes essa etapa pré-análise ela é fundamental para que o resultado seja conclusivo, seja o mais preciso possível. Então, pessoal, muito obrigado a todos e boa noite e até o próximo.